Estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o tema Os Discípulos e os Mestres, com as diaconisas Deise Marques e Jaira Conceição. Amém. Estávamos com saudade, né? Passamos o mês de dezembro um pouco afastado, mas porque todo mundo sabe que o mês de dezembro é meio corrido para todos, né? Mas antes de começarmos, eu gostaria que você clicasse aí dando o seu joinha e também adicionasse o nosso canal, para assim que tiver novidades você ser notificado. Estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, então não esqueça, tá bom? Assina aí o nosso conteúdo para você sempre ser avisado quando a gente tiver uma novidade. E vamos para o tema de hoje. Eu gostaria de ler um versículo na Palavra de Deus que fica no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 24 ao 27, que diz assim: Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém, glória a Deus. A diferença no comportamento de quem é envolvido e de quem é comprometido. Todo discípulo, ele é crente, mas nem todo crente é um discípulo. Discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Não é verdade, minhas irmãs? É porque a gente vê, a gente estava conversando aqui ainda há pouco, né, antes de a gente começar, sobre essa questão de muitos que estão dentro da casa do Senhor, né, e que estão ali ouvindo os ensinamentos, mas que eles não praticam o que a palavra de Deus ensina, ou seja, não seguem os ensinamentos de Jesus, né? Não seguem o seu mestre, porque Jesus, tudo o que ele fez aqui na terra serviu de exemplo para a gente, e ele diz, né, que a gente siga ele e imite ele em todos os aspectos, em tudo na nossa vida, né? E o compromisso, ele constrói a fé e desenvolve o nosso caráter, né? Vê que lindo, né? Então, nós temos que ter o compromisso. Se nós não tivermos o compromisso, se nós só chegarmos na igreja só para escutar o que vem do altar, e em casa você não está dando uma lida na palavra de Deus, não meditar, não ter o compromisso, então você não vai desenvolver. Não é? Quantas pessoas estão na igreja e que muitas vezes precisa até de uma oração e espera o dia do culto para poder pedir a oração ao pastor, né? Sendo ela tem autoridade de, na sua própria casa, aonde você estiver, no seu trabalho, você orar e ali Deus escutar e lutar ao seu favor. Então isso é ter compromisso. O compromisso é a gente estar sempre perto de Deus. Como é que eu vou estar perto de Deus? Orando, louvando, meditando. Isso é o compromisso. Porque aí você começa a deixar de ser quem é você, né? A velha mulher, o velho homem, para ser o novo. Como é que é o novo? Cada vez que eu me alimento, olha, minha fé está sendo construída e o meu caráter está sendo desenvolvido, né? Isso é lindo demais. E também vou ler também aqui também em João, capítulo 12, verso 6, que diz: Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali está também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai honrará. Então, aonde Deus está, nós temos que estar.
independente das nossas dificuldades, das nossas lutas, sabendo que Deus está com a gente, e a gente vai temer o quê? Se Ele acalmou o mar, por que não vai organizar a nossa vida? Por que não vai consertar algo que tem que ser consertado na nossa vida? Então nós temos que crer que Deus está num barco. Então nós não estamos só. Então, se você na sua casa está pensando que você está só neste momento, eu estou lhe dizendo, Deus está com você. Ele está vendo tudo que você está passando. Então, você não está só e você tem a autoridade de falar com Deus, de mostrar a Deus tudo que você está passando. E eu vou dizer a você, Deus, Ele vai te honrar. Porque a partir do momento que nós paramos para falar com Deus, Ele faz o sobrenatural na nossa vida. Isso é na minha vida, é na vida das nossas irmãs que está aqui e na sua vida também, não é? Isso é lindo demais. Olha, fazer parte do corpo de Cristo é extraordinário. É você estar sempre buscando o crescimento, renovação de mente, renovação de coração, o Espírito Santo ali te ajudando, né? Te guiando, te protegendo. Não tem coisa melhor do que isso, né? É porque todo dia você aprende de Cristo, né? Todo dia a gente tem que estar buscando melhorar. É um crescimento, a vida do cristão, ele tem que crescer espiritualmente, porque ele cada dia ele vai ali passando por experiências, por coisas que acontecem na nossa vida secular, o dia a dia, o lidar com as pessoas, o lidar com a família. Então tudo isso faz com que a gente, eu sempre digo assim, quando eu estou em dúvida em alguma coisa, o que Cristo faria nesse momento? Né? O que é que Jesus faria se fosse Ele que estivesse aqui no meu lugar? Qual seria a atitude dele? Essa é a melhor forma de a gente pensar como seguidores de Jesus. Se a gente está aqui para ser discípulo, o discípulo, ele aprende com quem? Com o mestre, né? Então, o que é que meu mestre faria se ele estivesse nessa situação? Eu acho que a gente pensando dessa maneira, dessa forma, sempre questionando o que Jesus faria naquele momento, a gente tem grande possibilidade de não errar. Né? E se já tem dúvida, você já está vendo que está faltando alguma coisa ali. Então, estou com dúvida. É por isso que ele fala no livro de João 15, 7 e 8, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. E dê muitos frutos, e assim em vós tornareis meus discípulos. Amém. Amém. Então, como é que a gente vai permanecer se a gente não aprende as instruções? Não vai permanecer, porque se a gente aprende o mestre e a gente não está buscando esse aprendizado, vai permanecer de que maneira? Sempre vai ter aquelas falhas, né? Aqueles erros, né? Que a gente, natural do ser humano. Mas quando a gente busca esse ensinamento e vai a gente entendendo, e muitas vezes a gente precisa ser moldado o vaso, né? Na mão do orelho, com certeza a gente vai ter uma transformação. Por essa é a vontade de Deus, que a gente seja a imagem e semelhança dele, ser parecido. É verdade. Porque como a gente vai ser parecido? Não é a fisionomia, é o interior, né? É quando a gente tem a transformação, quando a gente passa a ser, transmitir Cristo em nós. É permanecer na palavra. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente começa a ficar parecido com Ele, né? É igual, eu vou dar um exemplo aqui. Um casal adota uma criança, que não são filhos dele de sangue, né? E ali eles criam aquela criança e chega muita gente que diz assim, mas nossa, como fulaninho tá parecido contigo? Mas é o pai todinho ou é a mãe todinho, mas é por quê? Porque a convivência ali, ele convivendo com os pais, ele está se tornando parecido com eles, começa a adquirir o mesmo comportamento, a mesma maneira de falar, a gesticulação,
particular, então, é o quê? A convivência. A convivência, ela traz o amor e ela traz também você ficar parecido com a pessoa com quem você está convivendo. É igual a gente quando convive com um amigo, a gente começa a usar certas palavras que ele usa, às vezes o jeito. É porque você está ali naquela convivência todo dia, você termina aprendendo e aquilo ali começa a fazer parte da sua vida. E mesmo assim, somos nós, os seguidores de Cristo, comecemos a ficar. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a ficar parecido com Ele. Por quê? Porque a gente aprende dele. É verdade. Né? A gente começa naquela busca, a gente começa de ler e saber sobre Ele e orar. Porque o nosso Deus, Ele fala. Né? Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente. Então, Ele fala. E você, falando sobre isso também, muitas vezes você está dentro da igreja, mas está tendo muito conflito e você não entende. Eu estou dentro da igreja, estou fazendo tudo certinho e nada está mudando. Tem alguma coisa que está faltando mudar na sua vida. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então não tem como você estar fazendo parte do corpo de Cristo e não tem transformação. Então, tem algo que você tem que parar, analisar e ver onde você está errando, pedir ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te conduzir e você vai ver na sua vida as coisas sendo organizadas. Que a partir do momento que eu começo a fazer o que Deus quer que eu faça, não tem como dar errado. As pessoas mesmo vai ao seu redor vai dizer assim, poxa, tu mudou tanto. Ah, depois que tu tá na igreja, tá mais calma. Não é mais fofoqueira. Não tá mais arengando. Não tá mais gritando. Não tá... Então, mas por quê? Porque Deus, gente, é transformação de vida. É verdade. Se não houver transformação de vida, tem alguma coisa errada. Não foi convertido. Tem área na sua vida que tem que ser corrigida. Porque muitas vezes você... eu tô não sei quantos anos. Então, para aí. Tá não sei quantos anos. Então, as misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã? Então, vai se renovar na sua vida. Aí você peraí. Eu tô errando ainda nisso. Eita, eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo aquilo. Vai ter área na sua vida, áreas emocionais, que nós, seres humanos, tem que ser tratado. Não é porque, eu faço parte do corpo de Cristo, então tudo... já organizou. Não, tem coisas na sua vida, a gente planta o que colhemos. Então, tem coisas na sua vida que vai ter que ser corrigida. Então, como é que vai ser corrigida? Quando eu peço ajuda ao meu Pai, que me conhece, sabe aonde eu erro, e só Ele pode me ajudar. Então, se neste momento você está passando conflitos, mesmo estando dentro da igreja, a partir de hoje, pare e veja os pontos que tem que ser organizado e comece a organizar para você ver o discípulo que há em você. Amém? Eu gostaria de ler no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo do 18 ao 22. Amém. Que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos falarei pescadores, e eu os farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém. Então, aí, os discípulos, né? Esse versículo é importante, porque todos os discípulos que foram chamados, eles estavam ocupados. Eles estavam soltando pipa, nem estavam assoviando para desocupado, o vento, né? Não, né? Assoviando para o vento, soltando pipa. Eles estavam tudo ocupados. Mas quando a palavra diz que ele imediatamente ele deixou tudo e foi. Então, a obediência, e a gente vê do chamado. É verdade. Porque Deus chamou a gente também. Porque hoje a gente está falando da palavra. Porque um dia Deus nos chamou. Aleluia, e porque a gente obedeceu. Porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ela segue. Então, a importância
de obedecer. Porque a gente sabe, e a nossa carne nunca vai fazer a vontade de Deus. Mas porque a gente faz? Porque a gente tem o Espírito Santo. Desde o dia que a gente recebeu esse Espírito em nós, é o Espírito e nos faz a gente levar a gente para uma vida com Cristo, direcionar a nossa vida para viver uma vida na verdade, ele faz a gente e obedecer. Porque se a gente não tiver esse espírito, a gente nunca vai obedecer. É ele que nos adverte quando a gente está fazendo alguma coisa errada que desagrada a Deus. Quando a gente, porque muitas vezes quando eu faço algo que eu sei que aquilo ali não agrada, eu sinto na hora e eu digo, Senhor, me perdoa porque eu te entristeci. Porque a gente sabe que às vezes a gente fala coisas, a gente faz coisas que vai entristecer o Senhor, porque o Senhor, Ele quer que a gente seja santo. Ele diz que é para a gente buscar se santificar todo dia. Né? E às vezes a gente, como um ser humano, né? como pecadores que somos, a gente pratica e faz coisas que entristecem o Senhor. E é por isso que a gente tem que buscar todo dia se santificar e se aperfeiçoar nisso, né? Mas a gente vai tomar uma água e já a gente volta. Amém, glória. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. E estamos de volta com o nosso segundo bloco do Poder da Palavra, com o título Os Discípulos e os Mestres. Mas não esquece, tá, de dar o teu curtir, de assinar o nosso canal. E eu também quero dizer para você, se você tem o seu conteúdo para gravar, assim como nós aqui, você pode acionar o JW Estúdio. É esse estúdio aqui maravilhoso, completo. Você pode trazer a sua decoração, você pode gravar o seu conteúdo, você vai ser bem assistido aqui, bem recebido. Então, JW Estúdio, o número é 99894-9358, tá bom? Procura o Jorge aqui que ele vai te dar uma assistência espetacular. Mas vamos voltar para o nosso título, Os Discípulos e os Mestres. Não é isso, Amém. Daisy? E eu vou ler aqui Lucas, capítulo 18, o versículo 28 ao 30, que diz: E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado a casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba o presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Olha que lindo. Amém. Então quer dizer que a partir do momento que a gente renuncia a algumas coisas, a gente tem a nossa vida eterna, né? E isso é tudo, né? A vida eterna com Cristo é tudo. E ele diz assim, e tem que deixar. Mas não é deixar que você vai deixar tudo abandonado, né? Você tem que saber fazer uma escolha e separar, não deixar, né? Separar e não deixar de fazer o que Deus mandou. Porque todos os discípulos estavam ocupados, ele não estava desocupado. Mas quando a gente faz essa renúncia, porque a gente faz, porque a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Amém, glória então, a Deus. se a vontade de Deus tem que prevalecer, a gente tem que se renunciar.
Né? Não pode ficar deixando na palavra. E os discípulos disseram, não, mestre, eu vou terminar de fazer a rede, eu vou terminar de atender meu pai, depois eu vou. Nenhum fizeram isso. Mas hoje a maioria das pessoas tem essa desculpa, né? Eu vou primeiro fazer isso, se der tempo eu vou. Então eu posso falar por experiência própria, porque teve um tempo que eu estava evangelizando o meu pastor Ricardo, e eu saía 2h da tarde para ir fazer esse evangelismo. E o sol estava muito forte. Aí meu marido disse, você vai nesse sol, você vai assim, nem descansou. Eu digo, mas não tem como a gente descansar, porque a gente tem um compromisso. E por que a gente vai? Porque o amor pelas ovelhas, o amor pela obra de Deus, o amor pela fazer a vontade de Deus, a obediência. Porque a gente não tem que pensar, porque eu tenho que descansar meu almoço, porque eu tenho ainda fazer, não tem que fazer nada. Arrumar desculpa, né? E porque o Senhor mandou. Na mesma hora ele foi. Ele não disse que não ia depois. Ele disse que foi na mesma hora, soltou tudo e foi. A importância. Então, quando Jesus fala assim, no livro de João 8, 31 e 32, ele disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como é que a gente vai permanecer na verdade se a gente não está vivendo a verdade? A gente tem que permanecer na verdade, e a verdade é Jesus. Todos podem mentir, todos podem inventar um monte de história, mas Jesus é a verdade. E para a gente conhecer a verdade, a gente vai ser liberto. Liberto de quê? Dos ensinamentos dos homens, ensinamento do mundo. Da prática do pecado. Da prática do pecado. Então, tudo que escraviza. A liberdade é essa. É ser livre em Cristo e viver para Cristo. Você é livre. Então, e eu não sei se vocês também. Somos livres mesmo. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Como a tecnologia ela tem avançado a cada dia, então muita gente está deixando de ir para a igreja para assistir o culto online. É verdade. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas para mim não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, não. É diferente o louvor, é diferente a oração, é diferente a palavra, é diferente tudo. Então, não deixe de ir para a casa do Senhor, não. Vá. É muito importante, a alimentação é diferente. Então, muita gente diz assim, eu assisti em casa. Mas você está ali também em comunhão com seus irmãos. Exatamente. Né? Você está ali naquela coisa de você estar perto, de você trocar experiência, de você ver, de você abraçar, de você sentir o calor do outro. E isso é muito importante, porque quantas vezes na minha vida eu estava ali triste, passando por situações difíceis, e eu fui para a casa do Senhor e ali recebi um abraço do irmão, isso é tudo. Uma palavra, né? E isso muda totalmente a maneira, muda a maneira como você reage a certas situações. Você está ali, se fosse assim, você não precisava. Essa tecnologia veio, essa questão de você ver o culto online, veio no momento de pandemia e foi muito bom. Não vou dizer que não foi maravilhoso, que a gente não podia ir para a casa do Senhor, foi no momento de pandemia. Mas se você puder, como o Deise falou, não deixe de estar na casa do Senhor. Vá. Lógico, tem gente que está em cima de uma cama, está convalescendo, está no hospital, não tem condições de ir, isso aí são casos à parte. Mas você que pode, que tem condições de se locomover, tem saúde, tem esse privilégio, então vá, não deixe de ir para a casa do Senhor, se fortificar, se alimentar, estar em comunhão com seus irmãos, abraçar, dizer uma palavra, né, dar um sorriso. Porque até um sorriso muda, né? Muda. Aí eu fui dar um abraço na irmã da igreja, que ela me segurou de um jeito, começou a chorar e disse assim, eu tava precisando desse abraço. Imagina se ela estivesse assistindo um culto online. Qual era o abraço que ela ia? E querendo ou não, que ainda tem esse negócio, né? Dá vontade de ir no banheiro, play. O filho chamou,
play. Aí o marido falou, play. E lá na igreja não. Aí você já vai, já leva o marido, já leva os filhos, todo mundo fica sentadinho. Não vai ter isso não. E vai ter edificação na família toda, né? E na verdade eu até tenho um questionamento sobre isso, porque culto não é novela nem filme para você assistir. Eu tenho um questionamento sobre isso. Porque as pessoas estão assistindo culto online. Culto não é novela nem filme. É verdade. Culto é para adorar o Senhor. É isso cultuar aí. a Deus. Então ainda está errado ainda a forma de você pensar. Se você está pensando e você está numa televisão cultuando, você não está. Além de que a postura já é diferente, porque você está sentado, relaxado, deitado. Não tem a reverência então, não que tem se reverência tem na nenhuma. casa do Então, Senhor. é ilusão. Se você está pensando, você está cultuando a Deus, você está se iludindo. Porque cultuar não é isso. A não ser que você esteja trabalhando, aí a hora do culto, você não pôde estar lá, aí depois você assistiu o culto, há uma diferença. Mas se você tiver tempo para estar na casa do Senhor, adorando em espírito e verdade com seus irmãos, vem embora. Até porque é como se diz, você faz o sacrifício, né, de ir ali, é a renúncia, cultuar, você um tá tempo pra indo Cristo. ali, É um tempo pra eu tô Cristo. indo para casa do meu pai para visitá-lo, para ouvi-lo, né, para honrá-lo, porque como é que você pode ter intimidade com alguém se nem você vai na casa dele para vê-lo, para ouvi-lo, para escutá-lo? Até então, eu disse uma vez para na escolinha, eu estava dando aula, eu disse, isso é até a forma de você dizimar, é o seu tempo. É o seu tempo, é o seu tempo. Porque ele não diz que nós somos o sacrifício vivo, né? É a forma Nós de somos o dizimar, você se sacrifício arrumou, vivo. se preparou para ir contra o Senhor, para adorar o Senhor. Nós sabemos que Ele está dentro de nós, mas como é que a gente vai expressar isso? Quando a gente está no culto. É verdade. A gente não vai expressar na televisão, ali, um olho duro, sentado. Né? É verdade. Eu vou ler um versículo na palavra do Senhor que fica no livro de Lucas, do versículo 38 até o 42, né, que fala sobre Marta e Maria. Essa passagem foi lá na minha igreja, foi o que o pastor pregou final de ano. Foi, que bom, né? Falando sobre Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém. Olha só. Como é importante. Maria escolheu a boa parte. Tem até um hino lindo que fala sobre isso. Que o hino fala sobre isso. Que ela escolheu a boa parte. E nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Amém. E nunca será tirada. Ela escolheu a melhor parte, né? Que foi estar ali aos pés do Senhor, ouvindo. Marta, né? Questionando, achando que Jesus ia fazer a Maria sair dali para ajudar. E exatamente é o tempo que as pessoas não se dedicam para fazer. É estar nos pés do Senhor. E isso é um verdadeiro discípulo, né? É muito, eu vou dizer, eu acho que é a melhor coisa, eu acho não, eu tenho certeza. É a melhor coisa. Que a melhor coisa que você pode fazer é você, o tempo, você dedicar a Deus. Porque eu vou aqui contar uma experiência minha. Houve uma época que eu estava assim, feito Marta, preocupada com um monte de coisa.
E eu estava preocupada porque eu tinha que pagar a letra de carro. E eu estava preocupada com minha filha que estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu sempre naquela angústia, naquela ansiedade de querer resolver tudo. E eu dizendo a Deus, Deus, porque minha filha, e porque Deus isso, e porque Deus aquilo. E Deus usou um vaso dentro da igreja. Na hora que eu estava pregando, eu estava no púlpito, pregando a palavra de Deus. E ele usou um vaso e disse assim: por que estás tão inquieta? Me questionando diante de tantas coisas. Faz a minha vontade, que do resto eu cuido. É verdade. É isso mesmo. É verdade. Eu não esqueço nunca disso. Eu fico até emocionada quando eu falo, porque a gente se emociona Se mesmo quando emociona Deus porque fala. é uma coisa profunda. E eu não esqueço. Isso me serviu de lição até hoje. Verdade. Eu não me angustio mais, nem perco meu tempo me angustiando com coisas que eu não vou resolver. Não vai. Eu vou fazer a vontade de Deus. É verdade. Eu vou levar a palavra dele, eu vou trabalhar para ele. Por quê? Do resto ele cuida. Ele Com cuida. certeza. Do resto, e ele cuida de uma maneira que só ele sabe fazer. só ele sabe. Porque Deus, tudo que ele traz pra gente, tudo que ele faz é o melhor. É verdade. É o melhor. Ele faz de uma maneira que quando você vê assim, porque eu sempre digo que Deus ele é sutil nas coisas que ele faz. Ele vai arrumando aqui, arrumando ali. Quando você vê, já é o resultado, já está lá tudo no lugarzinho. Como diz a palavra, né? De repente ele age, tudo acontece. É o de repente dele, ele de repente faz da maneira dele. Porque a gente é ansioso. E você vê que a palavra é clara pra gente, né? Muitas vezes você chega na igreja, chega o irmão nas carreiras, eu tava fazendo aquilo, tava fazendo aquilo outro, por isso que eu cheguei agora. Então, o compromisso é você saber que naquele dia é o dia do Senhor. É você se organizar para você fazer suas coisas com calma, com ordem, com decência e chegar no culto na hora certa. Por quê? Porque se a gente perder o louvor é o preparo de tudo. É o preparo para Tu você tá receber entendendo? a palavra. Então, você já chega nas carreiras na igreja, você termina não assimilando nem o que está acontecendo, porque sua mente já está acelerada. Então, é importante que você se organize, que você chegue no culto na hora certa. Você vê? As demais coisas com Deus. Mas a partir do momento que eu tenho um compromisso de honrar, o meu compromisso com Deus é lindo demais. Deus ele é maravilhoso e ele nunca Deus ele desampara aqueles que confiam nele. É verdade. Amém. Se você é servo do Senhor, se você segue a sua palavra, se você segue os mandamentos de Cristo, ele nunca vai te desamparar. Pode ter certeza disso, meu irmão. Deus ele sempre vai dar o melhor para você. Lógico, às vezes o melhor de Deus não é o que a gente está pensando. Não é o que a gente planejou, não é o que a gente quer. Mas ele sempre vai fazer o melhor para você. Isso aí você não tenha dúvida. Você honrar a Deus com o seu tempo. Você honrar a Deus com a sua vida. Você honrar a Deus falando do seu amor, do seu evangelho, levando a palavra para aqueles que precisam ouvir. Não é perca de tempo. Você vai ver. Faça essa prova com Deus, como sua vida ela vai mudar. Mas a gente volta já já. A gente vai tomar um golinho d'água e já já a gente está de volta. Amém. Amém. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso.
Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com o Poder da Palavra, com o título Os Mestres e os Discípulos, ou os Discípulos e os Mestres, né? E estamos aqui com a nossa diaconisa Deise Marques e a diaconisa Jaira Conceição, com esse título maravilhoso que nos engrandece em muitos aspectos, né? Mas antes de a gente dar a continuação aqui, não esquece, tá? De dar o teu curtir e acionar o nosso canal. Deixa o sininho ativado, que é para quando a gente tiver novidade, você ser notificado. Não é isso, diaconisa Deise? E vamos ler agora Mateus, né? Mateus capítulo 5, verso do 13 ao 16, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velado, e iluminar a todos os que encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que seja a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém. Então somos sal, né? Somos sal dessa terra. O sal ele serve para dar sabor. Se a gente fizer um alimento e não botar sal, fica sem gosto de nada. Você come aquilo ali, não tem sabor nem nada. Ele diz que a gente é a luz do mundo. A luz, ela serve para iluminar, né? Porque se você chega num lugar que está tudo escuro e você acende uma luz ali, nossa... É assim, você vê, você vê logo a diferença, você começa a enxergar as coisas, a ver as coisas, e é assim, né? Se nós somos luz, é para a gente brilhar, né? Para a gente, no meio da escuridão, a gente brilhar, porque onde a luz está, começa a se perceber e se ver as coisas que não se via antes. Exatamente. Não é isso? Que é a transformação. Que é a transformação. É você ver o que está ali, que precisa ser consertado, o que precisa ser modificado, é você levar o Evangelho de Cristo, é você mudar situações, é você levar a palavra para quem precisa, e ali você está sendo luz, você está brilhando, você está fazendo a diferença, você está salgando, você está temperando. E há uma diferença de você dizer que mudou, e há uma diferença das pessoas ao seu redor dizer que você mudou. Aí é a luz, né? É a luz. Porque eu dizer, eu mudei, aí me aperriei, acabou tudo. Não. Aí você vê que aonde as pessoas começam a ver a transformação, suas qualidades. Às vezes você nem presta atenção naquela qualidade que você tem, aí chega alguém e fala, e você fica, sabe? Poxa, estão prestando atenção. Então isso aí é a transformação, isso é a luz de Cristo em você. Isso aí é você a cada dia pegar a sua cruz e seguir, deixar o que para trás ficou, e a gente tem que ir ao consumador da nossa vida. Entendeu? Então, o que eu fazia antes, eu não faço mais. E quando vinham as pessoas questionar você do que você fazia antes, você diz, eu sou nova criatura, agora eu tenho um mestre. E eu sou discípula agora. Então, eu tenho aprendido e tenho praticado. Então, não há como não ter uma transformação de vida, né? Uma coisa que eu achei interessante aí no versículo que você leu é que ele diz que a luz não é para estar escondida, né? Não é para você botar atrás do alqueire ou embaixo, que ninguém vai ver. A luz é para ela estar num lugar alto de destaque, que é para iluminar tudo, não é?
Isso é muito interessante, essa reflexão. Então, o que adianta, é uma coisa para se pensar, o que adianta você ser luz se você não está refletindo? É verdade. Né? Se você não está brilhando, o que adianta se você é a luz que está ali escondida, se você está embaixo, né? Que você não está brilhando, que você não está transmitindo o brilho de Cristo. Então, todos nós, o Senhor, Ele nos deu um mandado, que foi ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso não ficou para os pastores, para os missionários, para as diaconias, para os consagrados, não. Ele ficou para todos. Todos nós temos a obrigação com o ide de Cristo. Né? E o ide, para você transmitir, primeiro você tem que ser transformado. Né? Porque a palavra de Deus, ela fala que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela, quando eu falo, eu estou sendo transformada e eu estou transmitindo, eu estou transformando a vida de alguém através daquilo que eu estou falando. Eu disse para isso, multiplicar. Multiplicar. Então, eu acho interessante essa parte do coisa que você diz. Não é a luz, não é para estar escondida embaixo nem por trás. É para estar ali em destaque, brilhando, transmitindo, levando, né? Fazendo a diferença. Né? Sendo você fazendo mesmo. A diferença. É que nem muitas vezes manhinha, minha irmã, minhas filhas. Diz assim, eu acho tão bonito, Deise, que quando tu não é de acordo, tu fala. Então, o cristão, ele tem que sempre ter um posicionamento, gente. Não é humilhar, não é desprezar, mas ter um posicionamento. Então, eu tenho meu posicionamento aonde eu chego. Eu tenho as minhas verdades e eu a pratico. Então, não adianta eu chegar no lugar e eu vou querer ser aceita sem eu ser eu. Não, eu respeito cada um, mas sempre colocando o meu posicionamento, o que eu acho e o que eu penso. Né? Como cristão, as suas atitudes. E eu fico feliz porque eu vejo assim, as pessoas que estão do meu lado, que muitas vezes não têm coragem, né, de pronunciar. Mas eu não, se eu sou de acordo, eu digo, não, isso aqui tá certo. Gente, respeito o que vocês acham, o que vocês pensam, mas eu acho assim, assim, assado. É o meu posicionamento. Não vou questionar o que vocês estão falando, mas eu não perco a oportunidade de mostrar o que eu acho, o que eu penso, quais são as minhas verdades. Então, não adianta eu estar para agradar as pessoas. Se eu sou a luz, então eu tenho que fazer com que as pessoas reflitam. Como é que ela vai refletir? Escutando a verdade, de uma forma mais leve. Às vezes a gente está aqui conversando, numa brincadeira a gente fica rindo, mas eu não deixo de falar o que eu acho e o que eu penso. Agora, de uma maneira leve, respeitando cada um, né? Cada um tem o seu posicionamento. E é isso que faz a gente ser a luz desse mundo, não é? É por isso que Jesus falou lá no livro de João 14, 12, 13... Ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de eu, Pai, seja glorificado no Filho. Amém. Então, quando ele disse assim, e ele fará tudo que a gente pedir, mas ele está dizendo, em verdade, é a expressão da verdade. Tudo que a gente está vivendo na verdade, fazendo a vontade de Deus, buscando em Deus uma vida de obediência, ele está dizendo tudo e pedir, ele fará. E ele diz, e fará, a gente vai fazer obras maiores do que ele já fez. Então, olha o nosso compromisso e nosso propósito, né? O propósito é fazer o que Deus fez, deixar registrado as obras. Então, as obras que Jesus fez, ele nós faça para que o Pai seja glorificado em nós. Então, é a forma de a gente expressar Cristo. Não adianta eu sou crente, eu sou salvo, mas você ter feito a obra que Jesus fez, você tem feito o mandado que ele mandou do ID, de fazer a diferença aqui na terra, renunciar, fazer ele fez
como imitador de Cristo, né? Somos os seus discípulos. Imitador, né? de Cristo. Somos os seus discípulos, porque não adianta. Eu praticamente nasci no Evangelho, né? Porque quando minha mãe aceitou a Jesus, eu era criança ainda, bem nova. E eu sempre vivi dentro da igreja, passei um período afastada, porque a gente, quando chega na adolescência, vem aquela coisa, a curiosidade, os conflitos, tudo. Passei um período afastada. Mas, assim, muita gente... a palavra hoje em dia eu acho que está mais clara, tá muito mais fácil de você aprender. Mas eu via muita gente ser, eu vou dizer assim, crente de banco. Né? Verdade. Crente de banco. Vai para a igreja e escuta o que o pastor está falando ali, mas não vai para sua casa, não procura ler a Bíblia, não procura aprender o Evangelho de Cristo, não procura proclamar, não procura levar, né? Com a sua vida realmente dedicada ao Evangelho do Senhor, porque nós temos a vida secular, lógico, todo mundo tem os seus afazeres, o seu trabalho, o seu dia a dia, mas dentro daquilo que a gente faz, a gente pode levar sim o Evangelho de Cristo. Quantas vezes eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para um colega de trabalho, para um amigo, para alguém que chega junto de mim? Sempre eu vou ter essa oportunidade. Deus, ele vai sempre dar essas oportunidades de a gente falar do Evangelho de Cristo. E tem muita gente que acha que não, que eu já aceitei Jesus, eu já fui batizada, eu estou salva, eu vou ficar aqui, ó, sentadinho no meu banco, ouvindo o pastor falar, e acha que é aquilo ali, pronto, e acabou. A gente sabe que não é assim, né? Nós temos que levar o mundo, ele tem que ouvir da palavra, ele tem que ouvir, todos têm que ouvir a palavra de Deus. Até porque Jesus, ele só vai voltar quando todos tiverem ouvido. É isso mesmo. Né? Então é nossa obrigação de expandir, de falar, de proclamar esse evangelho. Às vezes até Liuriane, né, ela tem, minha filha mais velha, ela diz assim, às vezes eu acho a senhora muito crítica. Eu digo, eu não sou crítica, eu sou direta. Então, o mesmo conselho que eu dou a ela, que é minha filha, tenho duas filhas, dou as duas filhas, eu dou a qualquer adolescente, qualquer adulto que chega lá, é o mesmo conselho. Então, é muito bom a gente ver a sua mãe dar conselho, ou alguém dar conselho para outra pessoa. Não é massa, né? Mas você escutar e você fazer o que é certo, o que você aprendeu, fica mais difícil. Então é muito bom que alguém faça, mas nós temos que fazer. Então eu digo para ela, veja, filha, o que mamãe diz a você aqui dentro de casa para você fazer, como você fazer, quando mamãe chega perto de qualquer outra pessoa que está passando pela mesma fase que você, mamãe diz o quê? Diz a mesma coisa. Então, é isso aí que tem que fazer. Independente dentro de casa ou fora de casa, o compromisso é o mesmo. Formação de caráter, tem que fazer o que é certo. Não adianta você não pode ser cristão só na igreja, não. Exatamente. Você tem que ser cristão em todo lugar que você for. Dentro de casa, você é toda errada e fora você não é, você é santinho. É muito bom a gente ser crente dentro da igreja, é maravilhoso. Mas o ser crente, o verdadeiro cristão, é aquele que começa de casa para a igreja. Porque você traz tudo que você em casa, você traz para a igreja. Esse é o verdadeiro cristão. Você leva para a sua vida cotidiana, né? O seu dia a dia, ele tem que ser igual. Isso é importantíssimo. Eu gostaria de ler um versículo na palavra de Deus que fica no livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória. Olha é só. lindo, né? É você se dispor, né? Para fazer o que Deus te mandou. Aqui. Mandou. O Senhor mandou. Ele não disse: ah, Senhor, será que você eu não vou ter tempo, né? Eu estou muito ocupado. Não, ele disse: eis-me aqui. Então ele se colocou, né? Se colocou na presença de Deus para que Deus usasse ele, né? Então, estou à sua disposição. Isso lindo, é o verdadeiro discípulo, né? É quando ele se dispõe
para fazer o que Deus mandou. É verdade. E E quantos não querem isso? Aí vamos ver o que diz em Atos, capítulo 20, verso 24, diz: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Então é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero concluir Amém. que Deus me chamou, o ministério. propósito, né? Ele quer me usar, eis-me aqui, Senhor, E testemunhar, né? e testemunhar, É. cada dia me apresentando a Ele, as minhas ainda pequenas falhas que ainda existem e que eu tenho apresentado, porque só dele vem a transformação completa, né? E eu estou aqui para me disponibilizar a mudar cada dia. Isso é quando a gente tem a sensibilidade, né, de ouvir a voz de Deus. Porque quando Paulo colocou esse versículo, ele disse: eu não tenho uma vida preciosa para mim. Então, como é que ele vai ter a vida preciosa para Deus e para os outros? Porque quando você faz a vontade de Deus, você está mostrando o amor ao próximo. Porque quando você está se renunciando, porque eu vou sair da minha casa, do meu conforto, para falar da palavra de Deus para o outro. O amor, a compaixão, eu tenho que ter com as outras pessoas, e aí eu vou levar as boas novas, anunciar que Cristo realmente pode mudar a vida dele e ajudar, né? Salvar. Então esse é o nosso compromisso do ID, é amar o próximo. Amém. Aí quando esse versículo de Coríntios, eu tenho esse versículo muito precioso para a minha vida. Eu já até disse a uma pessoa: o título de diaconisa é a consequência do que você faz para Deus. Mas esse daqui de Coríntios eu abraço com todas as verdades, com toda a minha força, por esse aqui eu não abro mão. Esse título eu não abro mão, porque quando o Coríntios diz assim, 1 Coríntios 4, de 1 e 2, ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem um ministro de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. Aí ele diz que, ora, além disso, esse é do dispenseiro e cada um deles se encontre fiel. Amém. Olha a importância que a gente tem que ter, a fidelidade. Porque ser ministro, ele ministra, mas nem todos são fiel. É verdade. Né? Ele diz a importância do dispenseiro. Isso é importante, porque a fidelidade, ela é um ser discípulo, ser seguidor, ser fiel. Pois né? Nem todos, é né? uma caminhada que você tem ali, porque você tem que ser fiel a Deus em tudo que você fizer. É verdade. Em tudo que você fizer, você tem que ser fiel a Deus, né? Porque se eu não for fiel a Deus, eu vou ser fiel a quem? Pois é verdade. Né? Eu vou ser fiel a quem? E nós estamos aqui no final do nosso podcast, né? A gente queria falar muito mais para vocês, porque tem muito conteúdo aqui. É muito rico esse assunto, porque a gente ser seguidor de Cristo envolve muita coisa, né? Envolve, na verdade, a nossa vida inteira. Tudo que nós fizermos, tudo que sai da nossa boca, o nosso caminhar, o nosso proceder, a nossa vida secular, o nosso louvor, tudo está envolvido em ser discípulo de Cristo. Amém. Então eu quero convidar a você também, ser esse discípulo de Cristo. Amém. A seguir o Mestre, a você caminhar junto com Ele, a você se parecer com Ele, a você ser fiel a Ele. E você vai ver como a tua vida, ela vai mudar. Amém. Como tudo que você fizer, que você colocar o Senhor à frente, que você fizer como Cristo fez, você vai ter uma vida de bênçãos, você vai ter uma vida de alegria e você vai ter o Senhor junto contigo, que é o mais importante. Amém. Eu não vou dizer que privações você não vai passar, eu não vou falar nisso. Você vai enfrentar guerras, porque a palavra de Deus diz que nós somos perseguidos
pelo amor de Cristo. Nós vamos ser caluniados e vamos sofrer muitas coisas, porque nós estamos nesse mundo e vamos passar por tudo isso. Mas você vai ver como vai ser diferente. Amém. Seja você também um discípulo do Mestre Jesus. Amém. Que Deus ele te abençoe, que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua família. Aleluia. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades.